Fala minha galera, beleza? Tudo na paz? Pessoal, vamos aqui entender o que é o danado do ransomware, né? Esse tipo de praga maliciosa. Pessoal, o ransomware ele trabalha da seguinte forma. Ele vai criptografar, quando ele infecta a máquina, ele criptografa os arquivos da máquina, depois ele vai pedir uma senha para depois destrancar, né? Ou seja, desbloquear esses arquivos. Então a criptografia ela funciona assim. Ela bloqueia o acesso dos arquivos ao usuário e aí depois, para que você consiga acessar essa criptografia, descriptografar, o ransomware ele pede um resgate. Normalmente esse valor ele pede em criptomoeda, justamente para evitar que o usuário, que eventualmente esse dinheiro possa ser rastreado. Então a ideia do ransomware é basicamente essa: infecta a sua máquina e depois pede um resgate. Então, ó, se formos trabalhar aqui o conceito, nós temos que o ransomware ele é um tipo de código malicioso, tá? A ideia dele aqui é tornar inacessíveis os dados aí do usuário, dados que estão armazenados aí no HD, no SSD, e depois exigir um pagamento de resgate, certo? É assim que funciona o ransomware, em poucas palavras. Então, ó, por exemplo, nós tivemos aqui, em 2017, o chamado WannaCry. O WannaCry ele funcionava da seguinte forma: ele criptografava os seus arquivos e depois pediam para você depositar aí um valor em Bitcoin naquela época. E aí ele até tinha um tempo aqui limite, ó. Se você não depositasse em tanto tempo, se você não depositasse em mais outro prazo, você poderia perder esses arquivos, né? Então a ideia aqui era justamente essa: bloqueava os arquivos do usuário, depois pedia aí um valor de resgate para recuperar, tá? Então assim, características deles: criptografa os arquivos do usuário, impedindo o acesso, exige pagamento, e assim ele tem vários vetores de infecção, né? Assim ele pode ser infectado na sua máquina de diversas formas, vários tipos de arquivos, não tem um padrão exatamente. Por isso que é difícil a detecção dele. E assim como quais são os tipos que nós temos? Temos o ransomware local e o ransomware crypto. Esse aqui infecta o equipamento, ele impede o acesso ao seu computador. Já o crypto, ele vai impedir o acesso aos dados. E aí você tem que também formas de se proteger. A primeira forma que eu considero é sempre manter o seu sistema atualizado. No caso do WannaCry que eu falei, sistemas como o Windows XP, o Windows 95, Windows 98, sistemas mais antigos, eles foram infectados com maior facilidade. Instalar um antivírus e não apenas instalar, né? Manter também ele atualizado. É outra característica que é importante. Cautela ao abrir links na web, principalmente pessoal que vive aí no Instagram o dia todo, ó, toda hora rolando no Instagram, entendeu? Abrindo link aí que não deve. Cuidado, porque desses links pode ter arquivos maliciosos, não apenas o ransomware. Anexo de e-mail também. Cuidado com arquivos anexados. E é claro que a melhor forma de se proteger, além de tudo isso aí, é você manter backups regulares de seus arquivos. Porque caso você perca esses arquivos criptografados, né, você tem o backup deles, tá bom? E outra observação: ataque de força bruta não vai funcionar contra esse tipo de ameaça. Por quê? De nada adianta você ficar aqui, por exemplo, tentando descobrir a senha, né? Toda hora clica aqui em Descript e fica lá tentando descobrir a senha. Bota uma senha, erra, bota outra senha, erra. Se você fizer isso, o próprio mecanismo de defesa aqui do aplicativo, ele vai identificar e vai barrar. Então é importante que você não tente fazer isso, certo? Porque isso aí vai ser prejudicial. Pronto. Então assim, já viu como é que funciona o ransomware. Agora vamos entender uma questão sobre isso, né? E veja uma questão da PRF. Você vai perceber que você vai conseguir resolver essa questão de forma bem tranquila mesmo, ó. Vamos lá. Ransomware é um programa malicioso, beleza? Que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados. Não é arquivos criptografados. Ele vai criptografar os arquivos, não é isso aqui. E ele não vai inserir cópias de si, ele vai criptografar os arquivos, tá? Ele criptografa os arquivos, beleza. Não usa arquivos criptografados, ó. Ele criptografa, certo? Mas ele necessariamente, não é que ele não use arquivos criptografados, ele vai criptografá-los, tá? Aí a questão, ela tá incorreta. Belezinha, pessoal? Então aí é sobre o chamado ransomware. Ransomware, fácil de entender. Basta você pegar essas características, observar direitinho que você consegue aí acertar as questões. Beleza, pessoal? Então, ó, não esquece de se inscrever no canal, certo? Dá um joinha, deixa aí seu comentário e valeu!